Olá, olá, boa noite, boa noite. Enquanto vocês vão chegando, eu vou aprontando aqui a minha aguinha. Boa noite, Rose, já tô vendo que você tá aí. Esse tema hoje vai te interessar, hein? Muito boa noite para quem vai chegar aí daqui a pouquinho. Hoje é um tema muito interessante, um dos temas que a gente traz aqui nessa série de conversas que a gente tem todas as quintas, que se chama Conversas Perfumadas, que é um espaço para você poder conversar e aprender sobre perfumaria natural de uma forma muito interessante e ajudar também a fortalecer esse movimento que é a perfumaria natural, né? Então, as nossas conversas perfumadas têm essa intenção de trazer conhecimento para quem quer aprender a fazer perfume natural. Então, esse é um espaço para isso, né? Então, enquanto vocês vão chegando aí, eu vou fazendo aquela apresentação que normalmente eu faço para quem não me conhece, né? Então, para quem não me conhece, mesmo que vai ver agora ou vai ver depois, o meu nome é Elton, eu sou farmacêutico e professor de perfumaria natural. Eu sou o criador aqui desse canal da FSA Perfumes Naturais, que é focada no ensino de perfumaria natural. No presente momento, no portfólio da FSA, a gente está com 3 cursos. O primeiro deles é o curso de tinturas para perfumes, que é focado na preparação e nas possibilidades de uso das tinturas alcoólicas, que são um tipo de matéria-prima muito especial que a gente tem para fazer perfume natural. Os outros 2 cursos são a mentoria e o aprendiz de perfumista, 2 cursos que já são ligados ao processo criativo completo, indo aí desde o briefing até a produção de maiores quantidades do perfume. Então, se você está a fim de aprender perfume natural, além de simplesmente aprender a fazer um perfume natural, mas aprender a fazer isso de uma forma muito autêntica, mesmo que você ainda esteja começando, aqui é o seu lugar. Então, vem conhecer mais do trabalho, tá bom? E então, hoje, nessa nossa conversa perfumada, um tema muito, muito importante, que são as tendências. Então, o título dessa nossa conversa, ele é 3 tendências importantes para perfumes naturais em 2023. 2023, na verdade, e além, né? Porque é do momento presente e um pouco mais para frente. Então, esse é o nosso tema de hoje. É um tema muito, muito interessante e que vale a pena prestar atenção, tá? Principalmente para quem já trabalha com perfumes naturais. É uma coisa é muito importante a gente ficar de olho em tudo que está acontecendo, tá? Então esse é o nosso foco. Para começar a nossa conversa, eu vou começar fazendo você refletir sobre o que é uma tendência. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa refletir. Numa conversa que fala de tendências, a gente precisa primeiro contextualizar o que é uma tendência. Para você entender o que é uma tendência de mercado, é muito interessante a gente usar. Eu gosto muito da metáfora da seta, da comparação com uma seta. Uma seta aponta para um lugar. A tendência é basicamente isso também. A tendência é um movimento, é uma intenção de movimentação desse mercado para algum lugar. Então, se podemos, por exemplo, pensar, a gente está, mês que vem já chega a primavera, depois o verão, a gente poderia pensar assim, a tendência para os perfumes em primavera, verão é privilegiar a família tal e tal e tal. Isso quer dizer, então, que o movimento do mercado de perfumaria, de acordo com os especialistas, a probabilidade é muito grande, que vai tender a valorizar mais os perfumes de uma determinada família. Isso é o que a gente usa de exemplo para poder entender melhor o que é uma tendência. A gente tem tendência em vários tipos de mercado, no caso aqui o foco é falar de perfumaria e mais especificamente de perfumaria natural. Então primeiro a gente entende esse conceito, né, de que essa reflexão, o conceito,
de que uma tendência é esse movimento do mercado para algum lugar, tá? E isso vai ajudar a gente a ter insights, coisas muito úteis se a gente quer trabalhar com perfume natural. Se a gente quer trabalhar com perfume de um modo geral, né? O perfume natural é o nosso foco, tá? Então, aqui eu queria partilhar com vocês uma história que aconteceu comigo que me fez refletir do quanto que esse assunto é importante. Foi até uma das inspirações para eu trazer essa nossa conversa, né? Em 2000, nossa, já tem um tempo isso. Teve uma vez que eu dei aula numa pós-graduação de cosmetologia lá em Belo Horizonte, na UNA, e a aula que eu fiquei, eu estava dividindo as aulas com uma amiga minha, e na nossa divisão eu acabei ficando com a aula sobre tendências de mercado. Naquela época, eu ainda não tinha muita experiência com o assunto, então eu tive que me debruçar nas referências para poder entender mais isso dentro do mercado de cosméticos. É uma pós de cosmetologia, né? Então não era só focado em perfumaria. Então essa história eu conto para você entender de onde que veio essa inspiração e de que nessa época, ao montar essa aula, que aliás foi uma aula deliciosa de preparar, eu coloquei perfume na sala, coloquei vídeo, um monte de coisa, para poder mostrar exatamente a importância desse assunto. Então essa história que aconteceu comigo, ela é exatamente, eu estou contando ela para vocês, exatamente para poder ilustrar de onde que me veio esse entendimento da importância desse tema que a gente vai falar aqui hoje, tá? É um tema muito amplo, claro, disso aqui daria conteúdo para a gente ficar falando aí semanas, tá? Eu vou me concentrar em 3 tendências que eu achei que eram muito relevantes da gente falar, principalmente para quem está fazendo perfume natural, tá? Então, por que é importante? Eu vou falar 2 coisas agora. Por que é importante a gente falar de tendência e para quem que eu estou falando mais aqui nessa nossa conversa hoje? Eu acho que eu já dei algumas pistas, mas eu vou deixar mais claro. Tem 3 pontos que eu queria destacar sobre a importância da gente falar de tendência. Larissa, querida, boa noite. Seja muito bem-vinda e todo mundo que chegou aí depois, tá? Sejam todos muito bem-vindos para a gente falar hoje de um assunto muito bacana, que são as tendências. E os 3 pontos que eu queria destacar de por que você, principalmente se você está produzindo perfume e está vendendo, tá? Para você não dormir no ponto. Porque, primeiro ponto, tá? Você vai ter atualização do que está acontecendo no mercado. Não adianta, às vezes, a gente fazer um curso, começar a fazer os nossos perfumes e não ficar de olho no que está acontecendo. Às vezes a gente pode perder oportunidades muito bacanas de levar nossa mensagem, de conquistar mais clientes, só porque a gente não presta atenção no que está acontecendo ou no que vai acontecer para ser mais coerente com o que a ideia de uma tendência quer dizer. O primeiro ponto, então, é esse, a atualização. Você vai se manter atualizado com o que está rolando aí no mercado. E diga-se de passagem, se vocês estão prestando atenção, igual eu, nesses últimos 5 anos aí, a gente viu um pipocar de muita gente que está fazendo e vendendo perfume natural. Isso não era muito comum há 5 anos atrás, que foi ali quando eu comecei com a FSA, né? Por isso que eu estou usando esse parâmetro. Mas hoje já tem muito mais gente fazendo e comercializando os seus perfumes naturais. A observação disso, e isso que eu acabei de falar, da tendência te deixar entender isso, procurar isso, te deixar atualizado, é exatamente para isso, porque o próprio mercado está mudando o tempo todo e a gente está de olho nisso, é muito fundamental. Hoje eu vou poder te ajudar com isso também. Segundo ponto, muito bacana, muito importante, eu vejo muita gente falando que não tem criatividade, muita gente já me falou, eu não sei criar um perfume, eu tenho dúvida se essa ideia aqui está boa. Você está por dentro do que está acontecendo, inclusive, é o segundo ponto, é uma fonte de inspiração poderosíssima. E você não precisa se focar só em perfumaria natural. Uma ideia que vem da perfumaria moderna, convencional, pode te dar uma ideia. Nossa, eu achei esse acorde aqui interessante. Vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu vi uma matéria na Fragrantica de um perfumista que ele fez um acorde de gengibre com cipreste.
Na hora que eu li aquilo, eu falei, gente, que coisa diferente, que coisa exótica, né? Vou experimentar. Aí eu peguei os óleos essenciais, fiz, e não é que eu gostei muito. Olha só, esse exemplo é só para mostrar o quanto que estar antenado pode te ajudar a ter inspirações. Você pode ter, às vezes, uma ideia genial para a sua linha, ficando atento ao que está acontecendo, procurando se informar mais. Esse é o segundo ponto. O terceiro, que tem a ver um pouco com o que eu acabei dando spoiler já falei, né? É diferencial. É você estando atento ao que está acontecendo, tirando ideias, né? Se atualizando, você provavelmente vai estar na frente de muita gente que não está fazendo isso. E você, prestando atenção nisso, você pode trazer isso como diferencial, para o que você está produzindo. Isso é muito poderoso, tá? É uma conversa que ela é muito profunda. E se você tiver ouvidos para ouvir isso que eu estou falando, você vai aproveitar isso. Daí, então, eu quero comentar o segundo ponto que eu ia falar dessa parte. Para quem que eu penso que isso aqui vai ser mais útil? Todo mundo que está assistindo aqui, mesmo que você ainda não esteja produzindo perfumes para comercializar, todo mundo vai aproveitar, tá? Você não tem que sair daqui da nossa conversa por causa disso, não. Mas o meu foco principal nessa conversa de hoje é para aquelas pessoas que já estão fazendo perfumes, seja de maneira apenas fazendo perfumes naturais, tendo às vezes uma marca de perfumes naturais, uma linha, ou para quem tem uma linha de produtos naturais, cosméticos, e quer incluir o perfume, né? Ou já tem perfume ou quer incluir. Então, se você já está fazendo perfume para comercializar ou tem vontade de fazer isso, independente se é individualmente ou para agregar ao seu portfólio, essa conversa hoje é para você especialmente, mas todo mundo vai aproveitar isso que eu estou falando aqui. Até, inclusive, isso pode inspirar quem não pensou nisso a passar a fazer, né? Certo? Conta para mim aí, quem que já deu uma pesquisada aí nessas últimas... Vamos colocar um tempo, né? Só para a gente poder brincar um pouco. Nesse último mês de julho, vocês aí deram uma olhada no que está acontecendo no mercado, os lançamentos novos, vocês já prestaram atenção nisso? Nesse último mês, quem aqui que está me assistindo fez isso? Alguém fez? É só uma curiosidade, tá, gente? Larissa, querida, obrigado, tá? Daqui a pouco você vai gostar mais ainda. Tiago, seja bem-vindo, tá? Eu já vou começar a falar, tá? Das 3 tendências principais que eu separei. 3 é o que eu achei, essas 3 eu achei que foram, assim, muito interessantes para a gente poder discutir dentro do contexto do natural. Mas existem muitas outras, tá? Então, fiquem com esse questionamento aí, né? Nesse último mês, será que você deu uma olhadinha no que está rolando aí no mercado de perfumaria? Já falei, não precisa ser perfumaria exclusivamente natural. Perfumaria, tá? A gente se beneficia muito disso. Bom, no nosso país, a gente tem uma associação muito bacana que se chama ABPEC. Eu não sei se vocês já ouviram falar da ABPEC. É a Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Daí a ABPEC. A ABPEC tem materiais muito bacanas e ela está sempre comentando das tendências de mercado. Quando eu comentei com vocês dessa aula que eu dei lá na pós-graduação de cosmetologia e que eu falei de tendências, eu li muito material da ABPEC e mesmo naquela época eu achei que era interessante falar isso antes da gente falar das 3 tendências que eu vou trazer, que eu vou destacar. Olha que interessante, os produtos naturais, sejam em perfume, seja em cosméticos de um modo geral, essa pedra já estava sendo cantada há muito tempo, porque essa coisa dos consumidores buscando produtos mais naturais, isso já tem alguns anos que está sendo falado. Então, o próprio assunto, a própria área que a gente está dentro dela aqui, né, a perfumaria natural, ela já está dentro de uma das grandes tendências do mercado de cosméticos e do mercado de perfumaria como um todo.
Não é à toa que eu comentei isso com vocês agora há pouco, do fato de que nesses últimos 5 anos eu notei muito aumentar o número de pessoas que estão agora colocando as suas criações de perfumes naturais, com as mais diversas direções, o que é muito rico, muito bonito, tá? O Tiago fez um comentário muito interessante aqui, que ele acredita que fragrâncias ligadas à aromaterapia está em alta. Tiago, eu vou pedir para você aguardar só um pouquinho, que daqui a pouquinho eu já vou falar disso, tá? Foi ótimo você ter comentado isso. Tá bem alinhado com o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, de uma maneira geral, de uma maneira ampla, o próprio produto natural já é uma grande tendência, como vocês podem perceber. Eu notei, por exemplo, que no supermercado, às vezes a gente vai olhar shampoo, agora já tem algumas marcas que colocam, tem 95% de ingredientes naturais, ou ele é 100% natural, coisas que não existiam antes e agora já estão aparecendo. Mas vamos lá. Eu trouxe para a nossa conversa de hoje 3 grandes tendências que são para perfumaria de um modo geral, tá? Mas que a gente está aqui contextualizando e aplicando dentro da perfumaria natural, mais uma vez comentando, né? Se você quer criar seus perfumes naturais para comercializar ou já está fazendo isso, presta muita atenção em tudo que eu vou te falar. A nossa primeira tendência, nossa primeira grande tendência aqui, misericórdia, é falada em várias referências, tá? E vocês já devem estar notando isso. O nome, guardem a palavra, anotem no caderno. Autenticidade é a nossa primeira grande tendência que a gente pode explorar dentro da criação de perfumes naturais. Tudo bem, a palavra autenticidade, eu estou lançando ela. Mas o que isso quer dizer, Elton? Autenticidade, a tendência da autenticidade, ela vem falar de que as pessoas dentro da perfumaria, os usuários de perfume, que é quem vai adquirir seus produtos, né? As pessoas estão cada vez mais buscando, através do perfume, uma expressão mais autêntica de quem elas são. Eu imagino que vocês também já estejam vivendo isso, para quem usa, vocês que usando perfume mesmo, e de um modo geral. Então as pessoas estão ficando cada vez mais interessadas em sair daquela ideia de massa, aquele perfume que todo mundo compra igual, e estão começando a se interessar mais e a valorizar mais a ideia da exclusividade e a ideia da personalização. Vocês que estão me vendo aqui, vocês já notaram isso com vocês ou em algum lugar que vocês observaram? Deixa eu ver aqui os comentários. O Tiago está comentando que no pós-pandemia a tendência do conforto também esteve em alta. Verdade. Excelente comentário, tá? Eu já vou falar disso daqui a pouquinho. Você, inclusive, está dando spoiler de uma das nossas tendências, tá? Isso é muito bom, porque mostra esse alinhamento aqui, né? Do que nós estamos conversando. Eu já vou falar disso. E é verdade, isso realmente aconteceu, tá? Dessa ideia da autenticidade, então, palavras de ordem dentro dessa busca de autenticidade são essa coisa da exclusividade e da personalização. Então, o pessoal aí que gosta de fazer perfume personalizado está muito em alta. Se você já tem esse serviço que você oferece, continua oferecendo, porque isso está em alta e vai ficar cada vez mais alto. Tiago, não tem que pedir desculpa não, tá? Tranquilo, eu só estou brincando. Deixa eu ver aqui. Sim, a tendência do autocuidado integrado com as propriedades terapêuticas que o perfume pode oferecer, acredito muito nisso. Isso realmente está acontecendo, o comentário da Larissa, os 2 comentários do Tiago, eu já vou falar disso, tá? É a segunda tendência que eu vou falar, vocês vão achar interessante a expressão que o pessoal usa, e isso, inclusive, abre o questionamento para um assunto que dá uma outra aula, tá? Que é a coisa do terapêutico, do benéfico, tá? Então, dentro dessa ideia da autenticidade, só para a gente não perder o fio da meada, as pessoas estão valorizando cada vez mais perfumes que trazem mais a ideia de exclusividade, aquela coisa do contraste com aquele perfume que 500 outras pessoas podem comprar.
Então é um cheiro que, mesmo que algumas outras pessoas possam comprar também, ele já é mais restrito, ele é mais nichado. A própria perfumaria natural é um exemplo de perfumaria de nicho, né? Então a gente pode aproveitar muito essa valorização, porque o perfume natural, principalmente perfumes que eu vejo muita gente produzindo ainda em pequenos lotes, é consequência de definição, ele já está sendo produzido de uma maneira artesanal, de uma maneira mais exclusiva. Isso meio que já está óbvio, mas aqui eu estou querendo dizer para você valorizar isso até no seu próprio marketing, de que você está alinhado com uma das principais tendências de mercado. E isso serve para qualquer tipo de perfumaria, mas o foco aqui é a nossa ideia do natural, tá? Então, essa ideia de autenticidade, o primeiro grande ponto que você pode explorar isso na sua marca é fazendo perfumes personalizados. E você pode fazer isso no mais alto da personalização, que é o que eu vejo muita gente fazer, de você ter uma conversa com a pessoa, colher informações da pessoa e criar um perfume para ela. Ali é o ápice da personalização, né? O ápice dessa ideia da autenticidade, é extremamente exclusivo. Mas a ideia da personalização e autenticidade, ela vem de muitas outras formas. Pensa comigo, se você aprende a preparar uma tintura de pimenta rosa, que ela tem um perfil olfativo muito característico, e você vai usar nos perfumes que você está criando, aquilo ali já é muita exclusividade. Se você está usando uma abordagem específica para construir aquela composição, se ela tem significado, um significado muito mais amplo do que vou criar um chipre, ok, mas vou criar um perfume que fala disso, daquilo e daquilo, que por acaso é um chipre também. Olha a diferença de abordagem e como que você pode aproveitar isso, né? Então, dentro dessa ideia da autenticidade, eu queria trazer esses desdobramentos, porque a gente só falar autenticidade pode ficar meio vago. Como que eu coloco autenticidade, né? Esse é um exemplo. Daqui a pouco eu vou dar um pouquinho de exemplo mais específico, tá? E agora, tá? Deixa eu ver aqui. Tiago está comentando, muito bem comentado, exclusividade é o verdadeiro luxo. Exatamente. E para quem já teve a oportunidade de usar um perfume natural, de fazer um perfume natural, consegue entender isso com muita clareza. É um verdadeiro luxo mesmo, no sentido dessa exclusividade, em todos os sentidos que ela pode ter, né? Como um ápice de luxo, tá? Agora, então, para agradar o Tiago e a Larissa, que já fizeram esses comentários super úteis aqui no nosso início, eu vou falar da segunda grande tendência dentro dos perfumes, que vocês já me ajudaram fazendo aí o preâmbulo, né? A segunda tendência são os perfumes feel good, tá? Fazendo uma tradução, são os perfumes para se sentir bem. São perfumes que fazem a gente se sentir bem de diversas maneiras, tá? E aí, nesse sentido, as marcas de perfume, elas estão se valendo muito dos conhecimentos da aromaterapia e da aromacologia. Lembrando, então, a aromacologia, ela vai trabalhar o efeito, ela vai estudar o efeito dos cheiros nas nossas emoções, sejam eles naturais ou não, dos cheiros de um modo geral. A aromaterapia já é mais focada nos cheiros de origem natural, com destaque para os óleos essenciais. É claro que a gente tem outras matérias-primas na perfumaria natural, mas vale a gente lembrar disso. E, de fato, a gente tem várias matérias-primas aromáticas naturais com trabalhos científicos já publicados de ações benéficas, a saber, por exemplo, ações ansiolíticas, como é o caso da lavanda, ações calmantes, como é o caso do ylang-ylang. Assim, tem muita coisa que daria para falar em cima disso. A segunda grande tendência são esses perfumes. Eu não gosto da expressão perfume terapêutico. Se você já me acompanha há um tempo, sabe disso. E eu, como farmacêutico, gosto menos ainda, porque eu acho que isso pode induzir as pessoas a um uso errado, tá? Eu vou falar abertamente mesmo. Eu gosto de pensar na ideia perfumes para se sentir bem,
ou perfumes com benefícios. Não entenda, não confunda. Essa tendência de perfumes para se sentir bem não é o perfume terapêutico que a gente entende, tá? O perfume terapêutico, só para a gente entrar um pouco nesse mérito, com a minha formação, eu veria ele muito mais numa abordagem de tratamento, que tem frequência, que tem dosagem, tá? Já um perfume com benefício, um perfume de se sentir bem, é um perfume como qualquer outro. Você vai poder usar ele quantas vezes você quiser ao longo do dia e pela natureza das notas que tem ali, algum benefício você vai ter. Ou porque ele vai afetar a sua emoção positivamente, ou porque de fato ele vai ter alguma ação calmante, alguma ação energizante. Ficou claro isso? Estou vendo aqui que o Thiago concorda comigo. Pois é, esse assunto dá pano para manga, tá? É um assunto que vale uma conversa específica para ele, porque a gente não pode desmerecer as ações que existem, mas a gente tem que entender que perfume é perfume e tratamento é tratamento, tá? Essa segunda tendência dos perfumes para se sentir bem, olha que interessante, eu vou pegar um pouco o que a Larissa comentou também aqui, que é essa ideia do perfume. Pense você, ao criar os seus perfumes, aproveitando essa tendência, é aquela ideia, gente, de ver o perfume como um ritual pessoal, como uma imersão, uma experiência imersiva que você pode ter. E olha que legal, esse perfume de se sentir bem, isso tem tanto desdobramento, que é assim, eu não estou mais querendo um perfume para eu chegar no lugar e todo mundo olhar para mim e me desejar, ou para todo mundo me elogiar. É um perfume que eu quero sentir porque eu gosto, porque eu vou usar ele, porque aquele cheiro me dá prazer, aquele cheiro me dá alegria. É quase que um ritual mesmo, sabe? Um ritual pessoal de apreciação do cheiro. Essa ideia do se sentir bem, é um dos desdobramentos que eu queria trazer para vocês. E mais uma vez, isso você pode aproveitar até na divulgação dos seus perfumes. Essa tendência, porque o perfume natural, ele já tem muito forte isso, porque muitas dessas notas têm, inclusive, ações comprovadas, como é o caso da lavanda que eu falei. É claro que não é todo mundo que gosta de lavanda na questão do efeito ansiolítico, mas aí se você estudar, se dedicar, você vai ver que a gente tem outras notas que têm esse efeito também, tá? Gente, o que a gente observa nas tendências de um modo geral para esses efeitos que são buscados num perfume, tá? E se você se dedica aos estudos de perfumaria, aos estudos das notas, como eu fico batendo na tecla com os meus alunos o tempo inteiro, eu vou falar as palavras e você já vai pensar num exemplo de nota para cada um dos efeitos. 3 efeitos que têm sido muito valorizados, e aí já pega o seu caderno para você explorar isso nos seus perfumes, é o seguinte: o perfume que tem efeito energizante, aquele perfume que você sente, aquele cheiro te dá aquela coisa para cima, né? Tem uma expressão em inglês que eu gosto muito que é o uplifting, faz isso pra gente, né? Dá essa inspiração, essa animação. É o primeiro ponto. O segundo ponto é o calmante. Eu já até falei da lavanda, né? Perfumes que por algum jeito aquele cheiro contribua para acalmar o seu usuário também tem sido muito valorizado está sendo e vai ser ainda mais valorizado dentro dessa coisa do feel good, do sinta-se bem, ok? E o terceiro, que é muito legal, muito bonito, muito inspirador, Larissa vai amar, é o sagrado, tá? São os cheiros que evocam a ideia do sagrado. Isso aí, aproveitando muito, quem, por exemplo, pode aproveitar esse cheiro, imagina que você, olha que coisa chique, você vai passar um perfume para fazer uma meditação, você vai passar o seu perfume para fazer uma yoga, e nada te impede de passar o perfume para sair também. A gente não está falando aqui de coisas restritas, né? Se você se dedica ao estudo das notas, eu falei desses 3 efeitos e provavelmente veio um exemplo de cada nota desses efeitos para você, ok? Não vou contar. Eu vou deixar aí ficar com essa coisa no ar para ver se vocês vão comentar alguma coisa. E pegando um pouco do que o Thiago falou, que eu falei que ia falar de novo, né?
Depois que a gente teve a pandemia, uma coisa que aconteceu muito, duas coisas que aconteceram muito, eu até vi um comentário de uma especialista que eu achei muito legal, esqueci o nome dela agora. Ela comentou que depois de grandes crises, a gente busca cheiros que evocam a nostalgia e o conforto. Não é à toa que comenta-se que agora em 2023, 2024, a gente pode esperar reinterpretações da baunilha, porque a baunilha é uma nota que a gente tem muitas memórias afetivas com ela. Então, pegando aí, Tiago, o que você falou, né? No pós-pandemia, a gente começou a buscar muito essa ideia do conforto, essa ideia de cheiros nostálgicos para trazer esse aconchego para a gente. E isso tudo também pode ser explorado dentro das criações de perfume, tá? Tô vendo comentários aqui de vocês, eu acho que subiu até mais aqui, ó. Vocês estão dando exemplo, né? O Thiago falou que se perfuma para o prazer, muito bem. Olíbano, mirra, a Larissa está comentando de conexão com o sagrado feminino, benjoim, vocês estão dando exemplos muito bons. Então vocês estão antenados com as ideias, tá vendo? Isso é muito importante. Tá vendo por que é tão legal a gente prestar atenção nesse tipo de assunto? Porque eu não sei se vocês sabiam disso. Isso quando eu estava estudando para essa nossa conversa, esse do sagrado para mim foi novidade. Embora é aquele tipo de novidade que você lê e fala assim, óbvio, claro, por que eu não pensei nisso antes, né? Deixa eu ver o que o Antônio está comentando aqui. Deixa eu ver o Thiago primeiro. Rosa também tem memórias boas, capim-limão, notas muito bacanas, que muitas vezes trazem mesmo essa significação muito positiva para a gente. Capim-limão para mim também é muito forte, sabe? Antônio, percebo que a nostalgia olfativa está aparecendo de maneira cada vez mais. Que bom você trazer esse comentário, porque isso mostra o quanto que isso é verdadeiro, né? O quanto que toda essa tendência da ideia da nostalgia, do conforto, a gente consegue perceber na nossa própria vida, além de perceber no mercado. Sabe o cheiro que me dá nostalgia, gente, e conforto? Cheiro de gabiroba. Vocês conhecem gabiroba? Fala para mim se vocês conhecem gabiroba. É coisa de quem mora no Cerrado, né? É coisa do Cerrado, é uma planta do Cerrado. Eu estou falando de Minas Gerais. E aqui no Cerrado a gente tem umas plantas muito especiais que dão cheiros muito especiais. Uma delas é a gabiroba. Então, deixa eu ver aqui, o Antônio colocou que sim, as colônias cítricas como a 4711 estão de volta. Ô Antônio, semana passada, inclusive, eu falei da água de colônia, tá? E eu até comentei no final o comentário de uma socióloga que falou exatamente uma das razões, né? A nostalgia, foi bom você ter destacado. A nostalgia é uma dessas razões das águas de colônia estarem de volta. E outro assunto é a autenticidade, porque o perfume ele é autêntico por definição histórica. Olha que bacana essa sintonia. Deixa eu ver aqui. Jaci, quando morei na França, eu ia numa catedral que utilizava um incenso que remetia a alecrim. Até hoje é um aroma que me remete à espiritualidade. É um aroma, de fato, que remete à espiritualidade. Não sei se você conhece a história, a lenda do alecrim, de por que a flor do alecrim é azulada. Ela tem muito a ver com espiritualidade, é muito bonita, vale a pena procurar. Alecrim, então, que a Jaci está contando, não sei o que a Larissa falou que não conhece, mas ela falou que ama o vetiver e palma rosa, maravilhosos, maravilhosos. A Tati, querida, obrigado por estar aqui. Já tive algumas experiências espirituais com cheiros nostálgicos que foram maravilhosas e realmente faz todo sentido essa busca atual. Então vocês podem perceber o quanto que pelo que vocês estão falando, isso é verdadeiro? Olha que exemplos muito bonitos. Só dessa conversa aqui a gente já cria um perfume, vocês repararam, né? Quem presta atenção aí já tem aqui uma ideia de perfume quase que completa, com tudo isso que vocês falaram aí. É muito linda, é muito fofinha a história da lenda da flor do alecrim, tá? Não é à toa que... E a lenda, só para você entender, de uma das versões que eu li, não é à toa que o nome do alecrim em inglês é Rosemary, tá? Deixa eu ver
Assisti a da semana passada por indicação do Pablo. Ah, que bom, querido, que bom. Que bom que você assistiu, que bom que você gostou. Você está falando da conversa sobre a água de Colônia, né? Foi muito gostoso fazer mesmo. É um perfume maravilhoso e o assunto é muito interessante, né? Ah, Larissa não conhece Gabiroba, não sabe o que está perdendo, tá? Procure depois saber. A gente já tem óleo essencial de Gabiroba, é uma coisa, mas eu sou suspeito para falar, né? Mas é uma coisa. Tudo bem até aqui? Deu para vocês entenderem esse contexto dessas duas primeiras tendências? Eu tenho que ver o meu tempo, porque eu costumo falar muito mais do que eu planejo. Certinho? A primeira, recapitulando então, das tendências importantes que eu queria destacar, eu já falei de duas. A primeira delas é a autenticidade, como que as pessoas estão buscando isso. E a segunda delas são os perfumes para se sentir bem. Outra coisa que a gente também tem buscado muito e de uma forma muito interessante o retorno de vocês com essa ideia do nostálgico e do sagrado. Olha que bonito, né? A terceira tendência, ela é uma palavra muito interessante que vocês vão perceber o porquê. A terceira grande tendência no mercado de perfumes é a versatilidade. Eu chamei de versatilidade, embora o pessoal use outros nomes, mas vocês vão entender por que eu falo versatilidade, tá? O Tiago é da folha de gabiroba, tá? O óleo essencial é extraído da folha. Embora a gente saiba que, infelizmente, nem todo óleo essencial ele vai ali trazer aquele cheiro, o exato que a gente sente ali na folha, né? O cheiro da folha de gabiroba é uma coisa belíssima, sabe? Ele tem uma coisa meio licorosa, meio resinosa, é muito interessante. O óleo essencial também é maravilhoso, principalmente na medida em que ele vai secando e o tempo vai passando, tá? Vale a pena conhecer os dois, tá? Pitanga também é muito, muito, muito especial. O cheiro da folha de pitanga, o óleo essencial eu ainda não conheço, mas o cheiro da folha eu conheço e recomendo demais em perfume. A extração dos dois se dá da mesma forma, a partir da folha, tá? A terceira tendência, então, versatilidade, ela vai... Eu coloquei esse nome porque eu estou colocando isso como se fosse um guarda-chuva. O guarda-chuva da versatilidade, ele vai querer dizer várias coisas. Então, anota aí no seu caderno. Primeira coisa dentro da versatilidade, os perfumes genderless, ou seja, perfumes que não têm gênero. Um perfume que pode ser usado pelo público masculino, público feminino, indiferente. Na verdade, isso aqui traz a gente para uma discussão que é muito mais ampla e muito mais profunda de que perfume não tem gênero. A própria Sociedade Francesa de Perfumistas deixa muito claro isso na página dela. Mas a gente sabe que cultural e mercadologicamente a gente tem sim algumas famílias que são mais indicadas para o público feminino e para o público masculino, embora já passou da hora da gente derrubar essas barreiras, né? Então, a terceira tendência, o primeiro desdobramento dela é exatamente esse. Versatilidade, por quê? Todo mundo pode usar. A gente tem determinados tipos de perfume, eu vou pegar o gancho do que vocês já falaram antes. Perfumes cítricos, por exemplo, são perfumes genderless por definição. Não tem essa coisa de amadeirado para homem, floral para mulher, né? Não. O cítrico não tem essa restrição. É um exemplo clássico de perfume genderless. Mas a discussão que eu estou fazendo aqui é muito mais profunda. É genderless para qualquer perfume. Tá? E você, nas suas criações, para o seu público, você pode deixar isso muito claro. Porque muita gente... A gente sabe, aqui a gente está num espaço de discussão, eu sei que vocês já entendem isso, mas a gente tem que pensar no lugar de quem vai comprar perfume. E para muita gente isso ainda é importante, essa coisa do perfume masculino e perfume feminino. Eu sei que é um trabalho de educação que a gente tem que fazer, mas a gente tem que entender também o que está acontecendo no mercado de um modo geral. Então isso aí é também para educar, né? Para desconstruir. E o genderless é uma forte tendência que ilustra essa ideia da versatilidade. Espero que tenha dado para entender. E a gente pode explorar isso com diversas famílias. A gente pode... Uma coisa que eu achei legal numa das referências que eu li é do quanto que os perfumes amadeirados, olha que interessante, o quanto que os perfumes amadeirados
pela ideia de sofisticação e luxo que os cheiros amadeirados trazem, o quanto que eles podem ser explorados com essa ideia de genderless. É claro que a gente tem determinadas notas amadeiradas que quando você mostra o cheiro, isso aqui é perfume de homem, tá? Eu já vi isso as pessoas falarem, por isso que eu estou contando. Mas a gente tem tantas madeiras, tantos cheiros e nuances de madeiras que a gente pode explorar, que fica aí uma reflexão. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Jaci. Adoro cítricos amadeirados masculinos, uso sempre. É um tipo de perfume muito interessante mesmo. Essa coisa de gênero, Thiago, aqui, essa coisa de gênero me incomoda muito, mas de fato o marketing é assim há muito tempo e é difícil mesmo mudar o pensamento. Você entendeu direitinho o que eu queria dizer. É isso, a gente tem que entender o mercado que a gente está, para a gente poder ali aproveitar e aos poucos ir desconstruindo essas coisas. Esse é o primeiro aspecto da versatilidade. O Thiago ama florais, eu também. Se bem que com o tempo a gente vai amando tudo, né? A gente fica até difícil. Que perfume que você quer? Não sei, eu gosto de todos. Mas tem perfumes que tocam a gente de uma forma muito especial, né? E os florais são perfumes muito especiais mesmo. Eu nunca esqueço de um amigo meu, Tiago, eu não falo com ele há muito tempo. Há muitos anos atrás, Tiago me chegou com um perfume da Mariah Carey, e ele adorava o perfume da Mariah Carey, e há muitos anos mesmo, tá? Naquela época eu nem sonhava que eu ia fazer isso um dia na minha vida, trabalhar com perfumaria. Eu ainda estava com aquela cabeça, muito coisa, né, de perfume masculino, perfume feminino. Eu lembro que hoje, quanto que esse amigo meu foi revolucionário há muito tempo, né? Ele lá com o perfume da Mariah Carey, que era um perfume, acho que floral frutado, já revolucionando há muitos anos atrás. Deixa eu ver, o Antônio está colocando aqui, se não me engano, o Cocô Mademoiselle de Chanel é um floral amadeirado, simplesmente perfeito. É um perfume muito bom mesmo, tá? E ele mistura esses dois aspectos aí, né? Bem legal. Tatiana, o cedro é maravilhoso. O cedro é maravilhoso. E a gente tem vários cedros, né, Tati? Tem o cedro Atlas, o cedro Virgínia, o cedro vermelho, o cedro Himalaia. É uma loucura de cedros para a gente poder aproveitar. É um verdadeiro cardápio, tá? Vou continuar falando então da nossa tendência de versatilidade. Eu falei primeiro do genderless, que é a ausência de gênero, e como que a gente pode explorar na nossa marca de perfumes isso, tá? É muito interessante explorar isso, tá? Segundo, o que está sendo muito valorizado na perfumaria? Os consumidores estão prestando atenção mais em perfumes que possam ser usados tanto o dia inteiro quanto o ano inteiro. Aquela coisa de um perfume para usar só no inverno, ou um perfume para usar só no verão, ou é um perfume só para a noite, é um perfume só para o dia. As pessoas têm buscado cada vez mais essa multifuncionalidade nos perfumes. Então você pode aproveitar essa ideia para criar perfumes que tenham essa multifuncionalidade. Essa coisa de um perfume que não é só para a noite, mas ele pode ser usado de dia, pode ser usado de noite. É claro que a gente tem que entender que, aí eu estou falando de processo criativo mesmo, tá? A gente precisa mergulhar no processo criativo, a gente precisa entender processo criativo para poder explorar isso aí de uma maneira mais assertiva, de uma maneira que seja mais proveitosa para quem vai usar os seus perfumes, tá? Então essa coisa de multifuncionalidade, versatilidade, no sentido de pensar num perfume, quando você for criar, pensar num perfume que possa ser usado o dia todo, ou que possa ser usado, às vezes, até no ano todo, é uma ideia muito interessante para ser explorada. É claro que daria para conversar por horas sobre diversos caminhos para fazer isso, tá? Esse não é o nosso foco, é mais a reflexão mesmo, porque é a partir dela que o trabalho se desenvolve. Mas se você não tem essa base bem entendida, você não vai para lugar nenhum, né? Deu para entender, pessoal? Até aqui, tudo que eu falei? Eu vou continuar, então. Falei das tendências, as 3 grandes tendências que a gente observa para 2023, então. Autenticidade, perfumes para se sentir bem e versatilidade.
em todos os desdobramentos que isso pode representar. E vocês poderiam me perguntar, né? Ô Elton, mas você teria um exemplo mais específico de como fazer isso para cada uma delas? Tenho, eu separei isso aqui para vocês. Para você que está criando perfume ou que vai querer criar, né, principalmente para comercializar, como eu já falei, a autenticidade tem um exercício muito legal que você pode fazer. É você pegar uma nota clássica e trazer uma reinterpretação para ela, colocando uma nota exótica com ela. E acabou que vocês deram aqui, olha que coisa interessante. Nessa nossa conversa aqui, vocês acabaram dando o exemplo que eu daria. Por exemplo, eu vou sugerir um acorde de rosa damascena com folha de gabiroba. Uma nota muito clássica da perfumaria, com uma nota bem diferente, bem exótica, mas que vai trazer um frescor muito interessante para esse floral. Então, é um exemplo específico da ideia de autenticidade. Olha que coisa mais diferente, inovadora seria fazer isso. Isso dá para fazer com tanto de outra coisa, tá? Deixa eu ver aqui. De alguma forma, um perfume personalizado vira uma assinatura. E é ideal que ele, de alguma forma, flua por vários tempos e momentos da vida. Sim, sim, sim. Essa ideia de assinatura ela é muito bacana, ela conversa bem com a ideia de autenticidade, esse cheiro assinatura, e dependendo de como que você trabalha com o processo criativo, você pode criar diferentes perfumes que usem um eixo assinatura igual. Olha que coisa interessante. E você pode flutuar isso ao longo do tempo. É uma outra ideia também. Isso que você falou está certo, tá? Quem fez esse comentário foi o Thiago. Segundo exemplo específico, agora para os perfumes, sinta-se bem. Eu acabei contando isso um pouco antes. Imagina que você vai pela linha do calmante. Você pode explorar isso usando uma combinação de notas que tem efeito calmante por mecanismos diferentes. Eu vou falar só de duas, para a gente não estender demais. A gente poderia pensar na lavanda com o ylang-ylang, por exemplo, que são notas que vão ter esse efeito calmante, mas por caminhos diferentes e que vão poder conversar olfativamente, tá? Exemplo específico. O terceiro exemplo de versatilidade, eu vou aproveitar o que o Antônio comentou um pouco antes. O meu desafio, a minha provocação para você, cria a sua própria água de colônia. Um perfume versátil para várias ocasiões, para o ano inteiro, um perfume que além disso tem autenticidade e ele também faz a gente se sentir bem. Se você criar a sua água de colônia, então você está pegando aí 3 tendências muito interessantes. Tangerina, lavanda e funcho doce. Sim, um acorde muito interessante. Cheirou, dormiu. Boa ideia. Para quem tem problema de insônia, tá aí um acorde bem bacana. Ó. O Thiago tá trazendo aqui, ó. Tangerina, lavanda e funcho doce, tá? Bem interessante, já dá para explorar aí até um eixo de criação aí, hein? Bem bacana. E uma pergunta que vem depois de tudo isso que a gente comentou, né? Existe um jeito certo da gente trazer as tendências para a nossa marca, para os nossos perfumes? Existe. O jeito certo é você estudar o assunto, ficar atento ao que está acontecendo, e eu espero ter te provocado para você fazer mais isso, e você aprender as técnicas certas para se fazer perfumes naturais. O nosso universo é perfume natural, né? Então é disso que eu vou falar. Porque não adianta nada você ter esse mundo de ideias, entender esse tanto de tendência, se você não sabe colocar isso na prática do jeito certo, tá? Então você precisa procurar aí aprender as técnicas da perfumaria natural da maneira certa, porque aí você vai simplificar a sua vida e aproveitar para fazer esse tanto de coisa bacana. E eu tenho um exemplo, né? Assim, o Thiago acabou dando um exemplo aqui de um acorde muito bacana que junta isso, e a gente falou agora há pouco da água de colônia. Mas eu tenho um exemplo de uma aluna minha que fez isso recentemente, né? Ela trabalhou muito no perfume do projeto dela. Essa aluna minha, a Andréia, provavelmente ela vai me ver aqui depois, recentemente ela está terminando o projeto dela de criação,
E é um perfume muito especial para ela porque ele é inspirado num livro/filme que marcou muito a vida dela pelo que ela quer passar com esse perfume, tá? Então essa aluna minha, ela está trabalhando agora, ela já está no final da maturação do perfume dela, um perfume que ficou muito especial, do briefing até a escolha de notas e os acordes. E olha que interessante, logo, logo eu até vou convencer a Andréia para a gente fazer uma apresentação do perfume dela aqui, eu já comentei isso para ela. Observa só o caso, esse estudo de caso aqui que eu queria trazer para finalizar a nossa conversa, né? Um perfume que é natural, um perfume que traz autenticidade. Eu não vou poder entrar aqui em detalhes do que ela escolheu olfativamente, porque isso aqui não é o meu objetivo, né? Depois, se a gente for fazer a conversa, eu vou trazer aqui algumas coisas que a gente vai poder falar. Mas o foco aqui que eu queria que você entendesse nesse estudo de caso é que um perfume que é criado com esse tipo de autenticidade, ele vai ser muito o que a gente falou aqui ao longo da conversa. Uma autenticidade, uma exclusividade que vai trazer esse luxo que é o perfume natural, vai poder eventualmente, dependendo da nota escolhida, trazer o bem-estar, seja por ter algum benefício cientificamente comprovado, ou como eu gosto muito de falar, você já sentiu um cheiro gostoso, isso para mim já é terapêutico. Nem precisa de justificativa científica. O cheiro gostoso, aquele cheiro que te dá prazer, o prazer cura, né, gente? Então, o perfume que é um cheiro prazeroso, como esse estudo de caso que eu estou falando aqui do perfume dela, já é terapêutico por definição, né? Então, esse é um exemplo de aplicação do conhecimento de tendências que vocês também podem fazer quando vocês forem criar, certo? Então, estamos chegando ao fim da nossa conversa. O Tiago comentando aqui, sim, o prazer é terapêutico, exatamente. E eu nem estou falando de perfume afrodisíaco, porque isso seria uma conversa maravilhosa para a gente ter também. O perfume como um todo, né? Então, pessoal, vocês que estão aqui comigo, eu já vou, então, me encaminhar para os nossos finalmente, tá? Obrigado, Tiago. Obrigado pela participação sua e de todos vocês, tá? Eu quero comentar uma coisa. Na semana que vem eu vou falar de uma nota específica, né? Vai ser uma outra série que eu tenho aqui, que é Conhecendo as Notas Olfativas. Então eu vou pedir para vocês ficarem de olho, porque amanhã eu vou soltar uma enquete, eu vou dar 3 opções de notas e quem vai escolher o assunto da nossa conversa semana que vem vão ser vocês. Então, prestem atenção, porque eu vou colocar a enquete amanhã de tarde e aí a nota mais votada vai ser o tópico da nossa conversa semana que vem. Obrigado, Larissa, obrigado pela presença também. Obrigado, Tiago, obrigado a todos vocês que participaram, que estiveram aqui comigo. E continuemos o nosso caminho, tá? Dentro do universo da perfumaria natural. Quem quiser aprender a fazer, meus cursos estão aí, vai ser um prazer ensinar vocês. Eu adoro fazer isso, então é um prazer para mim ver as criações acontecendo. É cada coisa linda que eu tenho visto com os alunos meus que chega a emocionar, sabe? Esse universo é muito bonito. Para além de tudo isso, né, que eu comentei aqui, a ideia das tendências, então, ela muda a nossa vida quando a gente passa a prestar atenção nela. E é essa provocação, né, essa inspiração que eu quero deixar para vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado, meu povo. Já aproveito e desejo antecipadamente um ótimo fim de semana para vocês. Presta atenção na enquete amanhã. E aí, semana que vem, a gente se vê novamente, tá bom? Um abraço, então. A bientôt!